Bora conversar um pouquinho sobre o caos. Por que eu trouxe essa live para cá hoje? Porque lá dentro do meu grupo dos mentorados, o bicho tá pegando e o assunto é literalmente caos. Caos, 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 caos. Vocês também estão passando pelo caos? Para quem tá passando pelo caos, tá? Essa live eu vou falar sobre caos. Vou falar sobre como ajudar vocês a passar pelo caos, tá? Eu não apareci aqui essa semana, né? Que loucura, gente. Tô trabalhando como uma doida. Tô investindo pesado na minha escola, gente. Tô botando um monte de conteúdo lá, um monte de coisa nova lá. E eu acabei deixando as lives um pouquinho de lado. Tenho que voltar a fazer live de novo. Vamos conversar um pouquinho sobre o caos que antecede a ordem, né? Dar aqui umas dicas para vocês também. Vamos falar um pouquinho sobre percepção, né? Que é o nosso assuntaço. Na manifestação, é muito simples, é extremamente simples, mas tem alguns pontos. Né? O primeiro ponto é você saber quem você é e se ver como essa pessoa, ok? Então, eu sei quem eu sou e eu me vejo como essa pessoa. Esse é o primeiro ponto para mudança, né? Para a gente mudar a nossa vida. E como que eu sei a maneira como eu estou me vendo? Pela maneira como eu percebo o mundo, como eu reconheço o mundo, né? Tanto no dinheiro, quanto na saúde, quanto nos relacionamentos. Então, se hoje eu estou vivendo um relacionamento onde está um caos, ele está frio, está estranho comigo, é porque eu tenho essa verdade em mim. Então, quando eu desperto, eu assumo essa responsabilidade, né? Eu assumo isso para mim. Então, é sobre isso. Quando eu aceito uma nova identidade, gente, é sobre ser essa pessoa. Ser essa pessoa, tá? Então, eu sei que muitas pessoas aceitam um monte de coisa, né? Ai, ó, agora eu vou dar um chacoalhão aqui em vocês. Tem uma passagem bíblica que fala bem assim, ó, cuidado com o que se pede, tá? Muitas religiões usam essa frase também. Cuidado com o que se pede, tá? Por quê, meus amores? Por que isso acontece? Porque se você pede alguma coisa, você tem que estar pronto para aquilo, ok? Então você pede que você quer ganhar 10 mil por mês. Show? Beleza? Você pode ganhar 10, 15, 50, 100, quanto você quiser. Só que, de verdade, no momento que você decidiu, eu sou a pessoa que ganho 10 mil por mês, o movimento tem que ser feito. O movimento precisa ser dessa pessoa que ganha 10 mil por mês. E daí você começa a entrar em colapso. Por quê? Porque você aceitou uma coisa e vive como outra. Eu aceitei que eu ganho 10 mil, mas eu vivo como uma pessoa que ganha o salário mínimo. Eu tenho atitudes dessa pessoa. Eu vou pagar uma conta? Ai, meu Deus, vai faltar, olha só. Ai, eu vou ter que comprar, sabe? Ou você é isso, ou você é isso. É por isso que existem as mentorias. É para explicar esse tipo de coisa e algumas outras coisas para vocês. Não é de várzea que existem as mentorias, sabe? Tudo tem um propósito. Por exemplo, eu tenho uma mentorada minha, né? Que ela, ó, para vocês verem como é que funciona o universo, ok? A consciência, ela é justíssima. Eu tenho uma mentorada minha que ela era casada e ela aceitou que vivia um relacionamento maravilhoso, beleza? Do nada, o cara resolveu terminar com ela. Nossa, Mário, não vem chorar pra mim. A consciência não quer você com ele. Ele não pode te entregar um relacionamento maravilhoso. Então, ó, chuta que tem outra coisa aqui. Deu para entender como é que funcionam as coisas? Cuidado com o que se pede. A gente tem que ter muita noção do que se pede. Não é bagunça. Né? Ai, mas eu não sei o que, esses mentores, não sei o que. A gente sabe o que está fazendo. A gente sabe exatamente o que está fazendo. Por quê? Porque eu vivi muita coisa. Tomei muito na cara até chegar aqui. Tá? Então, essa mentorada minha foi exatamente isso que aconteceu. Ela tinha um relacionamento meia boca, tava meio pau,
E ela fez mentoria. Mari, eu quero viver um relacionamento maravilhoso, aonde eu sou tratada como uma rainha. Rainha. Show! Beleza, bora! Vamos. Saltou. Não sei se deu um mês, o cara chegou e pô, na bunda dela. Não quero mais. Detalhe, ela tava morando junto com ele no apartamento, não tinha onde morar, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E daí ela entrou em colapso, o caos, né? O caos. E daí ela me chamou. Mari, vamos fazer uma mentoria de novo, porque aconteceu isso. Né? A criança, que nem diz o professor Hélio Couto, vai lá na cama, se encolhe que nem um nenê e chora. Por isso que na Bíblia está escrito, eu estava falando para os mentorados lá no nosso grupo. Eu estava falando para eles. Por isso que na Bíblia está escrito, dai carne aos adultos e leite às crianças. Se você tem esse conhecimento aqui, você tá na carne, meu amor. Você tá na carne e você vai ser tratado como adulto. Tiro, porrada e bomba. É tipo isso, tá? Não tem como desaprender, não tem como voltar para trás, não existe isso. Ok? Então, o que aconteceu? Essa mentorada minha se separou, não teve como voltar, não teve volta, e ela foi morar num outro apartamento, né? E agora tá lá, tá se levantando, tá ressignificando crença, tá olhando para as sombras dela, tá indo em frente. E isso acontece com tudo, tá? Se você hoje mora de favor na casa dos seus pais, dá um exemplo, mora de favor na casa dos seus pais. Você faz uma mentoria ou, sei lá, você aceita aí. Vou morar sozinho. Vou morar na minha casa. De repente, tua mãe chega pra você e diz, pega tuas malas e vaza. Não quero mais você morando aqui. Tá? Daí o que você faz? Você vai ser obrigado a arrumar um lugar, a fazer mudança, a arrumar caminhão, a se virar. É ruim? Não, é ótimo. Senão você não ia sair dali nunca. Quando eu aceitei lá em Santa Catarina, que eu ia passar o Natal na minha casa no Sul, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu só aceitei. De repente, meu marido fica desempregado. Ai, que delícia, né? Como é que podia melhorar aquilo, né? A doida aqui pagando o aluguel de um salário mínimo, entendeu? Fora tudo, os atributos, né? Do nada, meu marido é demitido. Meu trabalho começou a ir tudo pro escambau. Deu 2 meses, o carro do meu marido quebra. Tudo assim, Bom. Parecia que aquela cidade estava me expulsando daquele lugar. Eu disse que era igualzinho, sabe? Parecia que a cidade estava me expulsando de lá. Era isso que eu sentia. Porque eu aceitei que eu ia passar o Natal no Sul. E daí eu comecei a dizer, então tá bom, vamos arrumar o carro. Comecei a agir dentro do que eu tinha. Por quê? Dinheiro eu não tinha. Perspectiva de voltar para cá eu também não tinha, porque a minha casa aqui estava alugada para mais 6, 7 meses. Então eu só pude confiar na consciência. E é sobre isso, gente. O caos, ele só pede que você olhe para ele e aceite. Ok. Eu não sou de acordo das pessoas pegarem as sombras, ou seja, aquele sentimento de angústia, de medo, de aflição, de dúvida, e jogar para debaixo do tapete, fingir que não tá vendo, né? Digamos que aqui tem uma mancha enorme de sangue e eu faço assim, Não adianta, meu amor, vai feder, vai secar, vai dar um cheiro ruim. Uma hora ou outra vai mofar, né? Uma hora ou outra você vai ter que fazer isso aqui, vai ter que tirar o casaquinho, vai ter que tirar a blusa, vai ter que lavar, botar secar. Vai se obrigar a fazer isso. E detalhe, quanto mais tempo ficar escondido, mais encruado vai ficar aquilo, ok? Então, quando você aceita uma nova identidade e começa a dar um monte de angústia, medo, aflição, tristeza, chororô, olha para aquilo. Aprenda a olhar para suas sombras. Aprenda a olhar para ela e dizer, ok, eu tô vendo você aí, cara, eu tô te vendo. Aprenda a olhar para suas sombras. Né? Eu até estava conversando com as nossas mentoradas lá no grupo, e mentorados, sobre isso.
Olhar para as sombras é o maior ato de amor próprio que você pode fazer por você, tá? Olhe para as suas sombras. Senão você vai apanhar na cara, mas vai apanhar até você soltar. Né? E tem gente que faz o quê? Ó, o que acontece com a maioria das pessoas? Salta, né? Aceita uma nova identidade, fica ali um pouco, começa a doer, porque dói, dói, né? Começa a doer e vocês começam a voltar para trás. Daí sai da casa que estava morando, volta a morar com os pais. Volta pro ex, que era um traste, para não sofrer, para não suportar a dorzinha. A gente faz isso. Larga a academia porque não tá aguentando a pressão. A gente faz isso. Então a maioria de nós faz o quê? Aceita, caminha aqui uma semana, um mês, se conseguir, e depois a profundeza da sombra é tão grande que a gente sucumbe. A gente vai para baixo e vai com tudo. E vamos com tudo. Tá? Então esse negócio de voltar a velhos padrões é a sombra, gente. É a sombra. Daí a gente destrói relacionamentos. Eu aposto com vocês que um monte de gente que tá aqui já destruiu muito relacionamento. Né? Você tá lá, tudo bem, tudo tranquilo, de repente começa um relacionamento novo. Ai, que legal, né? Um relacionamento legal, bom, tudo certo. Do nada esfria, do nada o cara para de falar com você, do nada o cara para de te olhar, do nada. E daí você fica lá triste, chorando, sozinha, né? Achando que você é culpada por alguma coisa. Você não é culpada, meu amor, você só tem que olhar para essa sombra. Olha para a sombra que tá aí gritando. Ela tá aí gritando. É tão importante saltar de realidade quanto aprender a olhar para as sombras. Olhar para as sombras e conversar com ela. A sombra é uma energia viva que está ali pedindo para ser olhada. Tá? Eu passei por muitos processos de olhar as sombras e é muito necessário que você aprenda a olhar para as suas sombras. Tá? Essa live de hoje eu vou ensinar vocês a olhar para as sombras. É muito, muito, muito importante, ok? Então, toda vez que você saltar de realidade, vão aparecer muitas crenças, né? E daí você vai olhando para aquelas crenças, olhando, ressignificando, e quando vier a sombra, ou seja, a dor, a sombra é a dor, né, gente? É aquela tristeza profunda, é aquele medo, é aquela angústia, é aquele desespero. Isso é a sombra, né? Isso é a sombra. Exatamente, Vivi? Exatamente. É isso que o professor Hélio Couto fala, né? A sombra é a sensação, é o que você está sendo ali no momento. Daí a pessoa faz o melhor dela, né? Todo mundo faz o seu melhor. E eu acredito muito nisso. Porque quando eu tava na merda, eu tava dando o meu melhor, cara. Eu tava na merda, tava muito na merda. Mas eu tava dando o meu melhor, eu tava meditando, eu tava tentando limpar, eu tava fazendo de tudo. Eu só faltava comer aquele japamala, de tanto que eu fazia aqui. Porque às vezes parece que a gente não tá fazendo certo, né? Às vezes parece que a gente tá... eu não tô dando o meu melhor, eu não tô fazendo certo. Só que, cara, eu tava fazendo tudo. Eu fazia tudo, eu acordava meditando, eu lia dos livros, eu contava as bolinhas lá do japamala, eu recitava aquela porcaria daquela frase, com todo respeito, gente, mas olha... chegava a me dar dor de cabeça de tanto que eu fazia, de tanto que eu fazia aquilo e nada mudava. Daí parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas não, é simplesmente a sombra pedindo para ser olhada, tá? A sombra pedindo para ser olhada. Então vocês que estão aqui na live, observem as sombras que você tem, a sombra é quem você é. Sabe quando você está sentado lá no sofá? Né? Vou dar um exemplo. Você aceitou que você é próspero e tem liberdade financeira. Olha que legal, próspero, liberdade financeira, uhul! Daí você deita lá no sofá, senta, bem bonita, bem linda,
e começa a vir aquela sensação de angústia, aquela vontade de chorar, aquela agonia, aquele desespero, aquela irritação gratuita. Você rói a unha, come doce, come tudo, e sabe aquele negócio que mexe no telefone e não vai, não funciona? Isso aí é a sombra. Isso aí é aquele teu estado de ser que está se fazendo presente. E é aquilo ali que está criando. É aquilo ali que está criando. Por isso que tão importante quanto saltar de realidade, tá? Tão importante quanto saltar de realidade é você olhar para as suas sombras. Exatamente, Vivi, exatamente. A gente a gente vê aquela situação e daí você começa, não porque tem alguma coisa errada, não porque eu não tô bem, não porque não sei o quê, porque tá tudo errado, e daí você vai. E daí dali pra frente é só pra trás. Dali pra frente é só pra trás. E as sombras, são as nossas sombras, né? E eu sempre falo pra vocês, observa, gente, nada na vida acontece sem ter uma mudança profunda. Você vai mudar de casa, por exemplo. Você vai mudar de casa, você vai ter que tirar todos os móveis, limpar a casa. Se tiver que pintar a parede, vai ter que pintar. Enfim, vai dar um trabalhão do caramba. Resumo, tá? Você vai morar na casa dos seus sonhos? Vai. Mas o trabalho vai ser horrível, né? Quem fez mudança aí sabe. O trabalho é horroroso, horroroso. Dá muito trabalho, dá muita bagunça, dá muita sujeira, dá muita limpeza. Mas no final vale a pena, porque você está indo morar na casa que você quer. Exatamente, cadê minha manifestação? Exatamente isso. Daí a gente fica ali se perguntando o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de errado. Isso. Você tá dando atenção para aquilo. Sendo que a sombra, gente, ela só quer ser olhada, E nessa live eu vou ensinar vocês como olhar as sombras, tá? E depois que nós terminar essa live, eu vou mandar ela lá para a escola, porque eu tenho aulas lá falando sobre as sombras, e essa live aqui vai ser um complemento lá para a escola. Deixa eu responder um pouquinho aqui para ajudar vocês. Vamos ver. As fã do Igor aqui. Mari, eu quero muito mudar a minha altura e o meu corpo e a minha pele. O que tenho que fazer? Se ver como uma pessoa que tem uma altura, um corpo e uma pele de acordo com o que você quer. Né? Então eu me vejo como essa pessoa. A partir de agora eu sou essa pessoa. E tudo que for contra isso, eu libero. No caso, as sombras que eu vou ensinar aqui. Então, digamos que eu aceito que eu tenho um corpo maravilhoso, que eu tenho um corpo lindo, que eu peso X quilos. Beleza, então a partir de agora eu sou essa pessoa. De repente eu comecei a me sentir angustiada. Eu vou olhar para aquela angústia. Eu vou olhar para aquilo e vou liberar, tá? É só isso, gente. É coisa de 1 minuto. Mas precisa ser olhado, senão você vai enlouquecer. Porque a sombra, ela te enlouquece. Por isso que quando a gente se torna consciente disso, a gente manifesta tudo mais rápido, tudo mesmo. Inclusive a sombra. Tudo mesmo, inclusive os medos, as sombras, tudo mesmo. Porque quando estamos prestes a dar um salto na vida, acontece um reboliço na nossa vida? Tainá, porque, meu amor, não tem como nascer algo novo se o velho não sair, né? Porque a gente, na nossa inocência, digamos assim, a gente acha assim, ó, né? Eu vou ganhar 10 mil por mês. Mas vai ser assim, ó. Né? Eu vou acordar ganhando 10 mil por mês e deu. E é assim, sabe? Não é assim. A gente sabe que não é assim. Vai ter que acontecer um monte de coisa para me preparar para ser essa pessoa que ganha 10 mil por mês. Porque senão isso não vai acontecer. Esse tal de caos que a gente passa é literalmente a consciência te preparando para ser isso. Pode perceber os famosos por aí. Né? Todos os famosos que saíram do nada. Eles contam que eles viajavam sem ter dinheiro, que eles iam no restaurante carérrimo, pediam só uma água. Um dia eu estava escutando a história do Carlinhos Maia, ele falou
que ele veio para São Paulo, se eu não me engano, de carona, não tinha dinheiro para nada, teve que rachar dinheiro de água com outra pessoa porque não tinha, tipo, tinha que caminhar por tudo a pé, se humilhar para os lugares para dar entrevista, sabe? E ele continuou. Então a gente passa por essas situações, tá? Só que quando você tá prestes a dar um salto na tua vida, a consciência vai começar a te lapidar. Vai começar a te lapidar. Então, se eu escolho que eu vivo um relacionamento maravilhoso, como que é essa pessoa? Essa é a pergunta de milhões. Por isso que eu digo que é tão importante nós, mentores, darmos suporte aos mentorados. Disso eu me orgulho, gente. Disso eu tenho um orgulho muito grande. De dar suporte aos mentorados, porque eles precisam. Precisa de ter alguém que, quando a pessoa tá no buraco, diga assim: vamos por aqui, puxa aqui, solta aqui, estica aqui. Precisa. Porque depois da mentoria, eu sempre falo para vocês, a mentoria não acaba numa sessão. Por quê? Porque depois você vai precisar tirar uma dúvida, depois você vai precisar... Mari, me socorre aqui, aconteceu isso e isso. Você vai precisar de alguém que te tire uma dúvida, nem que seja num áudio de 2 minutos. Mas você vai precisar disso. E isso é muito importante, tá? Então, toda vez que você tiver prestes a dar um salto muito grande na tua vida, pode olhar para trás porque o pau tá atorando. Ah, mas tá. Você olha, parece que nada vai, que nada funciona e que nada flui, e você, né, pode ter certeza que você tá assim, ó. Tá assim para saltar. Tá assim. E no momento que você se mantém firme nessa nova identidade, ou seja, eu sou, ponto e acabou. Sou, ponto e acabou, sou. Não importa o que está acontecendo, né? Que foi o que eu fiz em Santa Catarina, né? O mundo desabando, né? Meu marido desempregado, filho doente. Naquela época, meu filho deu crise de asma, bola por todo o corpo, os vidros quebrando, né? O pau torando e eu lá. Tudo bem, tudo certo. Eu tava, realmente, eu fiquei numa paz, sabe? Algo dentro de mim dizia assim: tá tudo resolvido, tá tudo bem, sabe? Eu acho que esse é o verdadeiro salto quântico. É quando aqui dentro tá em paz, olhando para fora e vendo o caos. Tem uma amiga que tudo de ruim tá acontecendo com ela essa semana. Até a casa dela pegou fogo. Ou bota caos nisso, né? A amiga dela deu abrigo a ela. E essa mesma amiga caiu de moto. Nossa! Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Tá bem desalinhada essa tua amiga, hein? Bem desequilibrada. A limpeza é profunda, claro que é. Hoje o telefone dela quebrou. Meu Deus, manda essa moça aí se equilibrar. Eu estou atravessando um tempo, 30 anos de casamento. Dói, tá doendo, vou persistir. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Exatamente. Em um tempo que preciso evoluir sozinha. Vai terminar o casamento, Sheilinha? Obrigada, Igor. Eu já ficava pensando, meu Deus, por que não consigo fazer 108 vezes? Ah, eu dormia fazendo aquele negócio lá, pelo amor de Deus, peguei pavor de bola, Deus me livre agora, peguei pavor daquilo, pavor daquelas bolinhas, Jesus. Sim, você se vê fora. Meu Deus, fico assim toda... Sério? Tipo, cadê minha manifestação? É isso aí. A gente fica procurando, né? Fica procurando. Eu aceitei e eu não tô vivendo. Eu aceitei e eu não tô vivendo. Sendo que a pergunta seria: o porquê que eu não tô vivendo? Né? Eu aceitei que eu vivo um relacionamento maravilhoso, mas eu não tô vivendo isso. Então a pergunta certa é o porquê que eu não tô vivendo isso, né? O que tem aqui que não tá deixando eu viver isso? A sombra tem a ver com procrastinação? Não. Procrastinação, na verdade, é o jeito que você se vê, né? Você se vê como uma pessoa que quer uma coisa,
e não tem, e não consegue. Daí você procrastina. Por exemplo, se eu me vejo, eu observador, tá, gente? Isso é muito importante para nós que somos consciência, que sabemos que somos consciência, lembrar a todo instante que eu sou observador. Eu sou observador que percebe a realidade, beleza? Beleza. Então, se eu hoje estou me vendo, eu observador, né? Estou me vendo como uma pessoa que trabalha no CLT, mas quer ser uma empresária de sucesso, todos os dias vão acontecer coisas que não me deixam ser uma empresária. O carro quebra, justo o carro que eu precisava para montar o meu negócio. A pessoa desiste de alugar a sala para mim, porque justa aquela sala que ia dar um preço bom que eu ia conseguir. A mercadoria que eu ia pegar não dá certo, aumenta o valor. Aquele tempo que eu tinha livre eu já não vou ter mais. Tudo isso que acontece aqui vem para confirmar, tá? Vem para confirmar a ideia que eu tenho. Sou uma CLT e quero empreender. Então, tudo que acontece na tua vida é reflexo da ideia que você tem. Tudo, absolutamente tudo que acontece na tua vida. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. Então, a questão aqui é você aceitar uma nova identidade e se ver como essa pessoa. Mesmo em meio ao caos, você precisa continuar se vendo como aquela pessoa. Que foi o que eu fiz em Santa Catarina, que eu conto para vocês, né? Eu olhava para tudo aquilo e dizia, não, mas é que eu sou isso, pronto, acabou, né? Eu lembro que tinha uns buracos no forro da área daquela casa, ai, que pavor que eu tinha naqueles buracos, gente do céu. Eu olhava para aqueles buracos, eu tinha um ódio daqueles buracos do forro da área. Claro, porque eu comparava a casa que eu tenho, né, com aquilo lá, não tinha comparação, né? E daí me dava uma raiva, um ódio, uma frustração, tudo junto. E daí, quando eu entendi tudo isso, eu disse, não, então se eu vou passar o Natal na minha casa no Sul, eu não preciso me preocupar mais. E daí eu comecei a olhar para aquela casa como uma casa boa, até pelo lugar que eu estava, pela cidade que eu estava morando, né? Eu fui ajeitando o que dava, fui limpando o que dava, e eu comecei a ser a pessoa que ia morar aqui no Natal. Então eu acabei mudando a minha percepção. E quando vier a sombra, né? Quando vier o caos, a sombra, tudo junto ali, você tem que continuar sendo a identidade que você escolheu. A sombra é algo que a gente renega em nós mesmos, com certeza. A sombra é tudo que você escondeu lá dentro. Imagina quanto lixo não tem aqui. Uma vez a consciência me mostrou. Eu tenho esses paranauê de sonho, gente. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho muito esses paranauê de sonho, de ter sonhos vívidos e de ver as coisas com muita claridade, assim, nos sonhos. E uma vez eu lembro que eu tava muito perdida lá em Santa Catarina, cara, eu tava nas trevas, literal, assim. Sabe uma pessoa que só queria chorar, que olhava pra vida e só queria chorar, o casamento, os filhos, tudo, assim, a vida tava desse jeito. E eu lembro que eu fui deitar, e o meu marido, nós tínhamos brigado, discutido, ele tinha ido dormir bem antes, emburrado. Enfim, né? Coisas. Eu fui deitar depois e eu sentei na cama chorando e fiz uma oração assim para Deus, para o que fosse ali. E eu pedi, pelo amor de Deus, me mostra o que eu tô fazendo de errado, porque eu não aguento mais, sabe? Eu não aguentava mais estudar, contar bolinha, escrever, eu não aguentava mais aquilo. E nada de resultado. E daí eu sonhei, literalmente, com um ambiente da minha casa lá que eu morava, tudo certinho, eu vi o balcão, me vi sentada na cadeira certinho, tomando chimarrão, tudo igualzinho, como eu fazia todos os dias, com o livro na mão. E eu vi uma moça entrando, né, uma moça de cabelo claro entrando, e eu não conhecia ela, então era alguém desconhecido, talvez a consciência, né, que para mim era desconhecida, abriu o armário e mostrou um cesto cheio de lixo, fedendo, cheio de mosca, né? E falou bem assim para mim, não adianta querer colocar algo novo ali, se não limpa a sujeira. Tem que tirar a sujeira, tirar o lixo, né? Daí eu acordei e eu entendi que o lixo eram as crenças, eram as sombras, né? Que eu precisava tirar ali de dentro de mim. E depois que eu comecei a trabalhar as minhas sombras, as minhas crenças, tudo começou a mudar na minha vida. Eu fiquei mais leve,
Porque quando eu percebia a angústia, eu não ficava mais triste. Eu olhava para ela, eu conversava com ela e liberava. E eu comecei a ficar mais leve, sabe? Eu comecei a ficar mais feliz. As coisas começaram a caminhar. Sombra é tudo o que a gente rejeita da gente. Então, desde pequenininho, você rejeitou muita coisa. A raiva porque o pai não te levou em tal lugar, o medo talvez de um abuso, uma tunda que você tomou sem saber por que apanhou, o pai deu um pirulito para a irmã e não deu para você, você se sentiu rejeitada, a mãe falou que o pai abandonou, enfim, gente, é tudo o que você guarda aqui dentro. Né? Digamos que quando você era muito pequena, seus pais eram racistas. Só um exemplo, tá? E daí, quando você chegava perto de um coleguinha de outra cor, o pai logo falava, né? Ou quando chegava em casa, não fica perto dessa gente, não vai perto dessa gente, não vai perto dessa... Quando você cresceu, você não pode falar isso para os outros. Você não pode falar isso para as pessoas, né? Porque ninguém aceita. Então, você guarda esse teu rancinho de gente de cor, né, de pessoa preta, você guarda esse rancinho aqui dentro. Você não fala, você guarda. Então tem preconceito com gay, com lésbica, você, enfim, você tem muita raiva, muito ódio, muita insegurança, muito medo, tudo aqui dentro. Fica tudo guardado aqui, né? Tudo guardado. E daí quando a gente cresce, isso começa a sair para fora. E não é soltar porque tenho que soltar para acontecer. É soltar simplesmente por soltar. É que, na verdade, né, Pri, não tem o que fazer. A gente não tem controle sobre nada. Esse negócio de controle não existe. Não temos controle sobre nada, absolutamente nada. Ninguém tem controle sobre nada. O que tem que acontecer, vai acontecer. As pessoas que têm que sair da sua vida vão sair. Não adianta a gente querer se segurar. Vai acontecer. Então, esse negócio de, mas eu não quero que ele saia da minha vida, não tem querer, meu amor. Se ele não está compatível com o que você escolheu, ele vai sair. Então, se eu escolhi que eu vivo um relacionamento maravilhoso e a pessoa que eu tô agora não é compatível, já era, vai sair. Por isso que eu falo, cuidado com o que você escolhe. Oi, boa noite, Célio, tudo? Tipo uma parte nossa que a gente tem vergonha e reprime, sim. Vergonha, medo, não quer falar sobre, né? Fica ali reprimido. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, né? Não é fácil falar que você não sabe fazer, que você não gosta de limpar a casa, por exemplo. A gente cresceu escutando que mulher tem que ser caprichosa, que mulher tem que ser uma boa mãe, que mulher tem que gostar dos filhos, amar os filhos, que mãe é amor à primeira vista. Não é, gente. Às vezes você... eu vou contar uma história pra vocês, vocês vão dar risada, mas é verdade. Quando eu tive a minha primeira filha, eu lembro muito bem, foi parto normal, minha primeira filha. Hoje ela tem 20 anos, o meu bebê. E eu lembro muito bem, quando eu ganhei ela, o médico trouxe ela pra minha frente, eu olhei pra ele e falei, tira isso daqui. Sério? Porque, de verdade, eu sofri tanto para ganhar ela, foram tantas horas de dor, de sofrimento, né? Foi um parto muito demorado, muito, muito doloroso. E minha primeira impressão não foi amor. Claro que depois passou uma meia hora, né? Aquela dor passou, tudo aquilo. Sim, depois eu consegui olhar para ela como aquele anjinho que ela era, aquela coisa mais linda, e me apaixonei. Né? Já era apaixonada por ela, minha filha linda do coração. Só que a gente às vezes se culpa. Eu me culpei durante muitas vezes. Por que eu fiz aquilo? Né? Claro que depois eu entendi que foi uma reação por causa da dor, né? Do sofrimento que foi passado ali. Só que a gente acaba se culpando, porque você cresceu escutando que mulher ama o filho à primeira vista. E a minha reação com a minha filha não foi essa. Não foi. Porque eu tava com muita dor. Tava horrível aquilo. Né? E foi assim que aconteceu. Quando vou fazer a lista de compras, me dá uma agonia, antes mesmo sabendo que tenho que comprar e pagar. Isso, Neilane, isso aconteceu com o meu marido uma vez. Nós fomos no mercado e
ele estava tão agoniado porque ele não tinha dinheiro junto. Até conta essa história na minha escola. Ele não tinha dinheiro junto, eu tinha o PX, né? Eu só falei, vamos no mercado fazer umas compras? Ele falou, tá. E se eu não me engano, ele tinha uns R$200 na carteira, era uma coisa assim. E eu não sei fazer, eu digo que eu não sei fazer compra. Eu não sei fazer compra, eu sei fazer compras, né? Eu sou aquela de encher carrinho. E eu cheguei lá e comecei a tacar tudo no carrinho, e fui indo. E ele começou a ficar assim, vermelho, ele começou a ficar esquisito. Na hora de passar as compras, ele olhava para o computador e ele começou a suar frio. E quando nós saímos do mercado, tá, daí passou, eu paguei, fomos embora, tudo. Nós saímos do mercado, ele me olhou. Ah, mas também, por que tu não sabe fazer compra? Olha só o que tu comprou, sei o que. Eu olhei pra ele, tá, mas qual que é o problema? Eu pedi dinheiro pra você? Não, porque não sei o que. Eu olhei pra ele, vai tratar essa sombra. Daí chegou em casa, tal, ele olhou para aquilo, ele disse, cara, é desesperador, eu tô desesperado, tem um desespero aqui do tamanho de um elefante, né? Eu disse, é uma sombra. Então, olha para esse desespero e solta. E dele me contando depois que dentro do mercado, quanto mais coisa eu botava no carrinho, mais desesperado ele ficava. E que ele, na cabeça dele só vinha assim, ó, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir pagar. É loucura, gente. Tudo que você reprime, eu, no caso, que não queria aceitar a carência, é o que tá... Isso, linda, perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Tudo que você reprime, você vai viver intensamente. Mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais até você liberar. Reprimiu, o universo vem e joga na tua cara até você olhar para aquilo. Né? Então você não queria aceitar, cara, tem uma carência aqui. Tem uma carência aqui. Então tem que olhar para aquilo, né? Eu tenho uma história também que eu conto para vocês nos bastidores da minha escola, que aconteceu comigo com os meus filhos, muito, muito interessante. Bom, é uma coisa muito particular. Hoje eu estava assim, só observei e pensei, já está resolvido, maravilhosa. Acho que estou começando a compreender, Vivi. Tá sim, claro que tá. Mas o caos não deixa de ser uma crença, não. É que na verdade assim, ó, Wesley, tudo é crença, né? Tudo é uma ideia que você sustenta, ok? Só que a gente não pode negar que as coisas estão acontecendo, né? É que nem eu falar assim, ó, eu não acredito em temporal, mas as pedras continuam caindo, né? Que aqui no sul cai muita pedra, chuva de gelo, né? É chuva de gelo que fala, né? E vendaval, isso dá muito aqui. Então eu posso até dizer assim, ó, eu não acredito em tempestade, mas eu vou continuar vendo as pedras caindo. Eu vou continuar vendo o vento vindo e batendo porta e batendo janela. Tudo é uma crença que a gente sustenta, ok? Só que você saber que para você limpar uma casa, você tem que levantar as cadeiras, tirar as cortinas, tirar as roupas de cama e tal, todo mundo sabe que tem que ser assim. Né? Então o caos não quer dizer que você tenha que se abraçar no caos e dizer, oi meu amor, fica aqui comigo pro resto da vida, que geralmente é isso que as pessoas fazem, né? A minha ansiedade, o meu medo, a minha depressão, a minha tristeza, mas você precisa olhar para aquilo e aceitar que aquilo está aqui, senão como é que eu vou cuidar de alguma coisa se eu não reconheço aquilo, entende? Então eu não reconheço que eu tenho uma carência. Porque se você não tá vivendo um relacionamento, vamos ser sinceros, né, gente? Isso aqui é papo adulto. Se você não tá vivendo o relacionamento dos seus sonhos, é porque tem alguma coisa. Concorda? Você já tentou com 1, com 2, com 5, com 10, com 50, né? E não dá certo. Sempre acaba em pizza. Tá na hora de você olhar ali e dizer, tem alguma coisa aqui. Porque não pode, tem alguma coisa aqui. E essa coisa pode ser a carência, pode ser a rejeição, pode ser o abandono. Né? Enfim, cada um com seu cada um. Então você olha para aquilo e diz, ok, tem alguma coisa aqui. Daí quando eu olho para aquilo, eu consigo liberar. Só que enquanto você fica assim, não, porque a culpa é do João. A culpa é do João porque ele é um sem vergonha, porque ele é um mulherengo, porque ele me traiu, porque não sei o quê. Não, a culpa é do Paulo. A culpa é do Paulo porque ele isso, porque ele aquilo. Não, porque a culpa... Entende? A gente culpa os outros, a gente não olha pra gente. A mesma coisa com o nosso negócio próprio. Você já tentou ser padeiro, cozinheiro, fotógrafo, terapeuta, de tudo, né? Não, porque a culpa é do governo.
Porque a culpa é daquela mulher lá que não me alugou a sala, porque a culpa é dos clientes que não estão comprando, que não estão gastando, porque o Brasil, entende? Sempre tem um culpado para tua falência. Sempre tem um culpado para o teu negócio não prosperar. Porque você não olha para isso aqui. Será que a escassez aqui não precisa ser olhada? O medo da falta não precisa ser olhado? Não seria mais fácil eu olhar para o que realmente eu posso mudar? Sustentar a intenção deliberadamente, com certeza absoluta, sustentar a intenção. Com certeza absoluta, sustentar a intenção. É uma chave poderosa, né? Se você tem a intenção, a decisão, sustentar ela. Eu acredito que o caos é muito subjetivo. Tem gente que não enxerga o mesmo caos que eu e vice-versa. É que o caos, ele só é um caos na tua vida. Entende? Por exemplo, se eu chegar hoje na vida da nossa amiga Vivi, né? Se eu tô de fora, eu não tô sentindo o caos é dentro, né? Eu olho pra pessoa e eu digo assim, tá, mas o que tem que tá com essa cara de bunda? O que tem que tá com essa cara aí horrorosa? O que foi? A pessoa assim, mas é que eu tô assim, mas só isso. Vai arrumar o que fazer, vai lavar uma roupa, vai limpar uma casa. Porque o caos quem tá vivendo é a pessoa. É aqui dentro que tá tendo o caos. Então esse negócio de caos é claro que é subjetivo. É para cada pessoa. Eu muitas vezes, muitas vezes, né? Eu tava ali destruída por dentro, cheia de medo, de dúvida, de insegurança. Nossa! E se alguém chegasse para mim e eu falasse aquilo, e a pessoa ia me dizer, tá, mas e por quê? Tu tem tudo? Tem casa, tem carro, tem filhos, tem marido, tem tudo. O que tu quer? Entende? O caos é nosso, é interno, é a bagunça aqui. E o estranho, Mari, que ela sabe bem desse conteúdo e é super positiva. É que não adianta a gente ser super positiva, né? Nas palavras, a gente tem que ser super positiva aqui, nas atitudes, aqui e nas atitudes. E o caos não é ruim, tá, gente? Ele é bom. O caos dessa minha amiga, será que é porque ela aceitou uma nova realidade? Com certeza, o velho tem que sair. Eu mesma criei tudo, depositei minha carência querendo ser correspondida. Exatamente, né? Temos uma carência aqui, o mundo vai me mostrar que eu sou carente, ponto e acabou. E daí veio o caos. Ai, por que comigo? Meu Deus, eu não aguento mais, né? E tudo bem. O relacionamento ruim com a mãe interfere na coroação. Como assim coroação, amor? Não entendi. Coroação? Coroação do quê? Ela é tóxica. Mari, essa noite também tive um sonho que me mostrou o que eu estava sentindo e não estava vendo. Sim, a consciência fala conosco o tempo todo, né, gente? O tempo todo, através de sinais, pessoas, lugares, situações. A consciência fala conosco o tempo todo. Mari, amei conhecer o seu trabalho. Obrigada, Rosane, gratidão. Tudo está sempre certo, com certeza, com certeza. Como soltar essas sombras da infância, preconceito, traumas, grata. A infância, cara, tem alguns traumas que a gente ressignifica, tá? Por exemplo, abusos, algumas coisas que realmente marcou muito tem que ser ressignificada. Mas é uma pincelada rápida, né? É dar um outro significado para aquilo. Sair do papel de vítima, tá? Isso é muito importante. Sobre as sombras, é só olhar. Você olhou para a sombra, ela já se dissolve. É isso que é mágico, sabe? Por isso que eu digo que entendimento, cara, entendimento é louco demais. Porque a sombra, só de você olhar para ela, reconhecer ela, ela se dissolve. Só que o ego, né, tem uma dificuldade de reconhecer aquilo. Você tem uma dificuldade de dizer, cara,
Eu tenho carência em mim. Meu Deus, eu tenho isso. Nossa, é isso. A gente tem uma dificuldade de reconhecer as coisas. Porque só de reconhecer você já está dando luz para aquilo, né? E aquilo já está se dissipando. O problema é que a maioria de nós foi doutrinado desde muito pequeno que esconder as coisas é o legal, né? Eu não posso mostrar que eu sou frágil, que eu sou fraco, que eu sou carente, que eu sou inseguro. A gente não pode mostrar isso para o mundo, né? Senão a gente vai ser hostilizado, menosprezado, né? Então a gente faz o durão, faz o fortão, o fodão e vai pra vida. Só que a vida vai te bater tanto, bate, amor, sem dó, que você vai se obrigar a mostrar sombras, né? Elas vão estar escancaradas na tua cara. Daí ali a gente tem que olhar e soltar. Você se liga cada vez mais naquilo, aquilo. Oi, linda, tudo? Consegui ficar no presente, ignorar o 3D e fui viver. Mas fiquei com dor de cabeça. Ai, tudo bem, faz parte. Mari, qual a sua opinião sobre sonhos que parecem muito reais, como se fosse um aviso? Gente, os sonhos, eles são, sim, sinais da consciência, né? Eu gosto muito de ver os sonhos de uma... Claro, não todo sonho, né? Mas sabe aqueles sonhos ali das 10h30, 11 horas, até umas 3 da manhã? Para mim, sempre tem um significado. Então, se você sonhar com coisas boas, mostra que a tua frequência tá boa, tá elevada. Se você sonhar com coisas um pouco mais pesadas, um pouco mais densas, pode ser a tua frequência ali mais baixa, né? Teria que ver certinho. Mas eu gosto muito de perguntar para a consciência as coisas que eu quero saber antes de dormir. Não sempre. Às vezes eu tô com alguma dúvida, alguma coisa, eu faço uma pergunta ali para ela e durmo. E geralmente eu sonho com a resposta. Mas dói, se dói. Se dói, mas não curar dói mais, tá, Vivi? Não curar dói muito mais. Porque tem uma coisa também que a gente acaba se culpando um pouco, né? Nós que estudamos muito, e eu sei que a maioria de vocês aqui estuda muito, há muito tempo, né? Eu falo para vocês, tem gente aqui que tem mais tempo de estudo do que eu. Eu tenho 6 anos de estudo, ok? Entre professor Hélio Couto e outros. Vocês também têm muito estudo. Não que isso seja a ordem, né? Não que isso seja a regra. Mas quando a gente estuda muito, a gente sabe muita coisa, a gente acaba se cobrando. Cara, eu já estou estudando há 6 anos e a minha vida não muda e nada muda e não sei o quê, né? A gente acaba se cobrando muito. Só que estudo não quer dizer que você tenha entendimento. Então, é só na prática, é só na vivência que vem o entendimento. Quando aquela dor tá ali, viva, latente, é a hora de você entender por que ela tá ali. Olhar para ela e liberar. Porque, na verdade, ela só tá pedindo para ser liberada. Sombra olhou sem reagir negativamente a ela, dissolve. Exatamente. Perfeito, Igor, perfeito. Não tive nada de grave na infância, mas tudo que consagro, toda vez que consagro a ayahuasca, me mostra a infância. Coisa que nunca achei que tivesse problema. A medicina me mostrou. É que pra gente, né, muita coisa passa batido. Queria um namorado carinhoso, sonhei com um rapaz assim, ficamos 2 meses. Uau! Não quis continuar com ele? Acho que pensei que não merecia tanto, então terminei com ele. A gente se sabota pra caramba, né? Eu pego muito no pé das meninas, principalmente mulheres. Não que homens não tenham esse problema, né? Mas as mulheres acabam tendo um pouquinho mais. Tipo, cara, invista em você, ressignifique suas crenças, trabalhe em você, invista pesado em você. Por quê? Porque você vai acabar colocando fora um monte de relacionamento bom, colocando no lixo um monte de pessoas legais que podem ser contribuição com a sua vida. Por quê? Porque você acha que o problema é ele. Ele não me dá atenção, ele não me cuida, ele não me olha, ele é muito estúpido, ele é muito grosso. Não, gente.
Eu, eu tenho essa percepção baseado nas minhas crenças. Então, quando eu olho para aquilo, eu consigo ressignificar. Então, pode ser que você tenha colocado um namorado interessante ali no lixo, né? Porque você não conseguiu sustentar essa frequência. Ah, sim. Se não repete, repete e fica igual um roteador. Um hamster na rodinha, perfeito, exatamente. Exatamente isso, né? É que nem aquela pessoa que troca de namorado, troca de namorado, troca de namorado, troca de namorado, né? E daí a pessoa se julga ou se culpa. Tipo, cara, eu tenho facilidade de ficar com as pessoas, de conhecer pessoas novas. Eu tenho essa facilidade. Só que eu não consigo manter. Eu não consigo manter, não dá certo, perde o interesse, some ou eu não quero. E por quê? Né? Porque você tem ali crenças que estão sustentando aquilo. Então é sobre olhar de uma outra forma, né? E quando vier as sombras, amor, é só olhar para ela e liberar. Eu me sabotei, sim, só consegui ver isso agora. Geralmente a gente vê isso depois que acaba, né? Isso é uma merda, cara. Porque depois que acabou aquele relacionamento que você era feliz, que tava tudo bem, você olha para aquilo e você diz assim: caraca, eu era feliz e não sabia, né? Tava tudo bem e eu não sabia. Gente, isso aconteceu com a minha casa. Eu quase coloquei a minha casa no lixo. Eu queria vender a minha casa por metade do valor que ela valia. Por quê? Porque me deu um desespero tão grande, tão grande, tão grande. Eu comecei um desespero, numa angústia, num medo, um monte de pensamento de vender, uma vontade enorme de vender. Eu só pensava em vender essa casa. Tudo que eu queria era vender essa casa. Tá? Isso há 2 anos atrás. Tudo que eu queria era vender essa casa. E eu convenci o meu marido de vender a casa e tal, vamos comprar um sítio, não sei o que. Pensa, olha as conversas, eu tenho medo até de barata. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu juro que se tivesse aparecido alguém naquela época e tivesse oferecido o valor que fosse, eu tinha vendido a casa, né? E hoje eu entendo por que eu queria tanto vender minha casa. Porque eu não conseguia sustentar a frequência dessa casa. Eu não conseguia sustentar essa vibração. Então a sombra, o medo de perder, ó, a sombra, né? O medo de perder, a aflição, o desespero, tudo isso vinha muito forte, muito à tona. E eu não sabia lidar com isso. Eu achava que tinha que vender, que tinha que fazer isso, e foi indo, foi indo, foi indo. Quantas vezes você terminou um relacionamento ou saiu da cidade, do trabalho, porque escutou esses medos e essas aflições, essas sombras? Eu quase coloquei minha casa no lixo, literalmente. Não só minha casa, tá? Meu casamento também já teve na corda bamba muitas vezes por causa disso. Ressignificar meu namorado depressivo e em crise. Como faço se é em mim? Teu namorado é depressivo, né? E em crise, beleza. Como faço se é em mim? Você tá se conectando com essa pessoa, né? Então a primeira parte é você aceitar que o teu namorado é saudável, né? E depois é você perceber o por que você tá se conectando com esse tipo de situação. Aonde que eu sou a cuidadora? Aonde que eu sou a boazinha que tem que cuidar de todo mundo, né? A gente tem que olhar para esse lado aí e ressignificar essa situação. Gente, o outro é sempre um espelho nosso, né? Então, o que a gente vê no outro e a gente não gosta, o outro é só um espelho teu. O outro está te mostrando o tempo todo aquilo que você tem que trabalhar em você. Quando tá reconhecendo, quando tá recebendo o cuidado do outro, já começa a vir uma gravação com as crenças, tu não merece. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante vocês terem o conhecimento de como as coisas funcionam,
vocês entenderem por que aquilo está acontecendo, né? Por que o outro está chegando para você com aquele problema? Semana passada eu fiz uma mentoria com uma moça e ela também tinha esses problemas de relacionamento. E ela chegou para mim e falou assim: Mari, o mais incrível é que o meu filho também tem problema com relacionamento. Ele também não consegue se relacionar, ele se sente inferior às namoradinhas, ele malha e tá sempre se sentindo feio, ele é rejeitado pelas namoradas, mesmo elas sendo mais feinhas que ele sempre é rejeitado. Por que isso acontece? Eu expliquei, né? Você tá vendo, tá percebendo no teu filho o que está em você. Então, você tem problema com relacionamento. Você se acha feia, você se acha inadequada, rejeitada. Ele só tá te mostrando. Muda em você que ele muda. Entende? Então, o trabalho é todo seu, todo seu, todo seu. Ai, mas o meu filho, seu filho nada. O outro nem existe, gente, pelo amor de Deus. O outro nem existe. Trabalha em você, muda em você. É em você que você tem que mudar isso. Não é no outro. O outro não existe. Né? Então, no caso dela, o meu filho, o filho não tem nada a ver. Aceita outra, ressignifica em você. O outro está mostrando o que precisa ser mudado em mim, certo? Eu estou mostrando para ele também. É que, na verdade, o ele não existe, entendeu? É só o que está vindo para mim. O ele não existe. Quando ele começar a trabalhar as coisas dele, daí é com ele. Ele é um universo separado, né? A vida funciona assim, ó. Cada um é um universo separado. Cada um é um universo separado. Isso aqui é um universo, isso aqui é outro. Então, esse universo aqui é o universo completo e esse é outro, tá? Então, o que eu vejo no outro está em mim. Ele eu deixo em paz. Ele é outra coisa. Ele é com ele. Então, eu mudo em mim e pode ser que eu não veja mais essas coisas nele ou não perceba mais essas coisas nele, né? E também não vou atrair mais para minha vida pessoas que tenham essa situação. Oi, Jaque, boa noite. É exatamente isso, Mari. Comecei a ver no meu marido coisas, aí falei, nossa, isso é meu reflexo. Sim. A gente começa a ver no outro, só que, gente, uma vez eu escutei essa frase de uma mentorada minha. Mari, saber que a gente é consciência é fácil, mas quando é relacionamento é complicado. Porque o outro é um espelho meu. O outro é um espelho seu, na sua cara, né? Então é sobre a gente estar consciente o tempo todo e perceber o que o outro está nos mostrando. Por isso que esse estudo é muito interessante, muito interessante. E a pessoa que entende isso, ela para de jogar fora relacionamentos, ela para de jogar fora dinheiro, né, negócios, sonhos, projetos. Ela para de jogar fora. Ela começa, o que tem aqui que eu não tô percebendo? O que tem aqui que eu não tô percebendo? Bora perceber, né? Mas pode ser que ele esteja vendo em mim. A gente não pode pensar no outro, tá, Paty? A gente não pode pensar no outro, porque senão a gente enlouquece. Então, eu não posso ficar preocupada com o que o outro está vendo em mim. É eu. Só existe eu no universo. Tá? Então, nesse entendimento que eu passo para vocês, só existe eu no universo. Somente eu. Então, se eu estou percebendo isso nele, é comigo. Se eu não estou percebendo isso nele, então eu estou tranquila. Como ressignificar as crenças? Para mudar as crenças, você tem que saber quais são as suas crenças e ressignificá-las. Você pode fazer isso sozinha, procurando e encontrando. Quem procura acha, né? Então, aquelas crenças mais rasas do tipo, dinheiro é sujo, você troca. Não, o dinheiro é abençoado. Outra crença rasa também.
Dinheiro sempre acaba antes do final do mês. Troca. Meu dinheiro sempre sobra. Meu dinheiro sempre sobra. E as crenças mais profundas, que daí você vai procurando, 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 procurando até que você encontre. Se você consegue fazer sozinha, você faz, senão você me chama que eu te ajudo, porque eu sou mentora. Eita, quer dizer que eu sou songamonga? É você que tá dizendo. É você que tá dizendo, meu amor, eu não falei nada.